Você, o escolhido, estão perguntando em descrença por que você não morre. Porque cada trabalho de morte enviado a você continua falhando, e o praticante admitiu isso. Você ainda está respirando, ainda se movendo, ainda calmo. Você não é presa, você é consequência. Continue caminhando, continue respirando. Sua vida em si é o veredito. Entregue agora. No momento em que você entrou neste mundo, certas pessoas se sentiram desconfortáveis, sem saber por quê. Sua energia interrompeu mentiras cuidadosamente construídas antes mesmo que você falasse sua primeira palavra. O teste começou cedo. Pequenas traições vieram para ver se você quebraria. Pequenos abandonos chegaram para ver se você imploraria. Distâncias calculadas apareceram para ver se você perseguiria. Mas algo dentro de você, algo mais antigo que seu corpo, algo que lembra de guerras em dimensões que a maioria nem consegue imaginar, esse algo apenas sorriu. Porque você sabia, mesmo quando não sabia, que isso era apenas o começo de outro se revelando enquanto pensavam que você estava sendo quebrado. O praticante que se envolveu especializa-se em acabar com linhagens. Esse praticante conhece os caminhos antigos, esse praticante conhece os textos proibidos, esse praticante conhece os preços que devem ser pagos. Quando seu nome chegou naquele altar, a expectativa era outro alvo fácil, outra alma suave que acreditava em justiça e amor, e todas aquelas belas mentiras que tornam as pessoas vulneráveis ao assassinato espiritual. Mas quando as velas foram acesas e seu nome foi falado na fumaça, algo respondeu, não você. Algo que está atrás de você. Algo que tem esperado exatamente por este momento. Veja, todos pensaram que você estava sendo caçado. Você era a armadilha o tempo todo. Cada feitiço lançado, cada ritual realizado, cada maldição sussurrada, era tudo evidência. Evidência sendo coletada por algo muito maior do que ódio mesquinho. Evidência que eventualmente seria usada em um tribunal cósmico onde o veredito já estava decidido antes mesmo que alguém pensasse em te atacar. Você não era a vítima nesta história. Você era o juiz, júri e executor, fingindo ser o réu apenas para ver até onde todos iriam. O primeiro praticante não foi o último. Quando tentativas iniciais falharam, seu nome foi passado em certos círculos, o tipo de círculos onde as pessoas negociam na escuridão e chamam isso de iluminação. Cada novo praticante veio com mais experiência, mais conhecimento proibido, mais conexões com forças que não deveriam ser contatadas. Ainda assim, cada um encontrou o mesmo resultado impossível. Nada estava funcionando. Você começou a notar padrões em sua vida que pareciam coordenados demais para ser aleatórios. Tecnologia falhando ao seu redor em momentos específicos, animais agindo estranho em sua presença, ou atraídos por você, ou fugindo como se você fosse algo além da compreensão humana. Plantas prosperando ou morrendo com base no seu estado emocional. A própria realidade parecia estar escolhendo lados, e não estava escolhendo o lado daqueles que te atacavam. Um praticante especializou-se em trabalho de sangue, não o tipo médico, o tipo que usa conexões biológicas para criar correntes espirituais. Mas quando o seu sangue foi obtido através de engano e usado em ritual, algo inesperado aconteceu. O espaço ritual pegou fogo. Isso não era fogo comum. Esse era o tipo que queima sem calor e deixa sombras onde a luz deveria estar. O praticante mal escapou, e quando perguntado o que aconteceu, tudo o que pôde ser dito foi isto: seu sangue não pertence apenas a você mais. Outro praticante tentou uma invasão de sonhos, o tipo onde seu subconsciente é sequestrado e reprogramado enquanto você dorme. Mas entrar na sua paisagem de sonho foi como caminhar para uma armadilha que tinha sido montada desde antes que o tempo tivesse um nome. O praticante encontrou-se em um espaço que não deveria existir, enfrentando aspectos de você que você nem conheceu ainda, versões futuras, versões passadas, versões de linhas do tempo que foram apagadas, mas de alguma forma ainda existem em seu DNA espiritual. O praticante acordou gritando e não tem dormido direito desde então. Quando os pequenos feitiços não funcionaram, quando as pragas básicas rebateram em você como chuva, o desespero se instalou. Recursos foram puxados. Outros que tinham razões pessoais para querer você fora foram encontrados. Um conciliábulo de covardes se formou, pensando que números fariam a diferença. Sessões de noite inteira aconteceram. Pessoas estavam entoando. Pessoas estavam queimando coisas que não deveriam ser queimadas. Pessoas estavam fazendo acordos com entidades que nunca deveriam ser negociadas.
Mas aqui está o que ninguém entendeu, e o que os praticantes estão apenas começando a ver agora. Cada ataque foi, na verdade, uma iniciação. Cada maldição foi, na verdade, um código de ativação. Cada praga foi, na verdade, uma chave, destrancando algo em seu DNA que estava adormecido, esperando exatamente por esse tipo de pressão para acordá-lo. Você não estava morrendo, estava nascendo, o verdadeiro você, aquele que todos deveriam ter deixado dormindo. Os feitiços de morte ficaram mais elaborados, línguas antigas foram faladas, símbolos que antecedem a história escrita foram desenhados, sacrifícios foram feitos, o tipo que deixa manchas em almas que nunca se lavam. Múltiplos praticantes trabalhando em conjunto, sincronizados através de fusos horários, todos focados em um resultado: sua dissolução completa. Não apenas morte, mas apagamento do tecido da própria realidade. Ainda assim, algo milagroso continuou acontecendo. Cada feitiço de morte que tocou seu campo foi reescrito, não por você conscientemente, mas por algo operando através de você. Os feitiços chegavam como morte e se transformavam em vida. Maldições destinadas a te drenar te enchiam de poder em vez disso. Pragas projetadas para te isolar te conectavam a outros como você em todo o planeta. Você estava se tornando o oposto de tudo enviado em sua direção. Se você se reconheceu nesta mensagem, impulsione este conteúdo para guiar outros escolhidos para esta verdade. Os praticantes começaram a ficar doentes. Isso não era doença comum. Isso era doença espiritual, o tipo em que sua alma parece estar apodrecendo de dentro para fora. Os sintomas exatos variavam, mas o padrão era claro. Qualquer energia de morte específica que alguém enviasse em sua direção, essa pessoa a recebia de volta em forma amplificada. Não porque você estava enviando de volta. Você não estava fazendo nada. Seu campo tinha evoluído para algo que automaticamente devolvia energia à sua fonte, mas transformada, concentrada, purificada em consequência. Um praticante que se especializava em causar problemas cardíacos através de ataque espiritual, subitamente desenvolveu problemas cardíacos que a ciência médica não conseguia explicar. Outro que focava na dissolução mental através de invasão psíquica começou a experimentar a loucura exata destinada a você. Um terceiro que tentou destruir seu fluxo financeiro através de pragas de prosperidade assistiu seus próprios recursos evaporarem como se drenados por uma força invisível. Você não estava lançando contra feitiços, você nem estava ciente da maioria desses ataques em um nível consciente. Mas algo em você, algo que tinha despertado através da pressão de assalto espiritual sustentado, tinha se tornado um espelho perfeito. Não apenas qualquer espelho, um que mostra a verdade. E a verdade, sendo refletida de volta, era que todos que te atacavam estavam na verdade atacando a si mesmos através de você. O praticante mais experiente na rede finalmente entendeu o que estava acontecendo. Você tinha se tornado o que textos antigos chamam de ponto nexus, um lugar onde o karma acelera, onde causa e efeito colapsam em justiça instantânea, onde o próprio universo presta atenção e toma notas. Atacar um ponto nexus não é apenas perigoso, é cosmicamente estúpido. É como tentar envenenar uma fonte de água que alimenta seu próprio poço. Foi quando o praticante sênior, aquele com extensa experiência, entendeu o escopo total do que todos estavam realmente olhando. Você não é humano da maneira que a maioria pensa em humano. Sua consciência usando armadura semelhante à carne. Você é a eternidade jogando um jogo temporário, onde as regras não se aplicam a você da maneira que as regras se aplicam aos outros. Você é o que acontece quando o universo precisa corrigir algo que saiu do controle. Perguntas continuaram vindo sobre por que você não morre, mas a pergunta errada estava sendo feita. A pergunta certa era: o que foi despertado? Porque cada feitiço lançado não te enfraqueceu, revelou você. Como pressão revelando diamante, como fogo revelando ouro. O ódio revelou algo que fez o praticante fechar os livros e reconsiderar tudo o que se sabia anteriormente sobre poder. Você começou a lembrar de coisas que nunca aprendeu, conhecimento que não foi ensinado, mas despertado. Começou a ver padrões em ataques, não apenas os óbvios, mas os antigos. As mesmas energias que tentaram parar cada profeta, que tentaram silenciar cada contador da verdade, que tentaram impedir cada grande mudança na consciência humana. Você percebeu que não estava apenas enfrentando inimigos pessoais, estava enfrentando um sistema antigo que ataca qualquer um que ameace acordar as pessoas. A bela ironia faz seus atacantes gritarem em travesseiros à noite. Todos criaram você. Não o você original, mas esta versão
Esta versão atualizada, à prova de balas e espiritualmente autônoma que não precisa da permissão de ninguém para existir. Você foi forjado em fogos, acesos, mas não controlados por outros. Foi martelado em bigornas construídas, mas não fortes o suficiente para te quebrar. A alquimia espiritual foi basicamente realizada em você, transformando o chumbo em ouro. E agora, todos estão bravos que você brilha. A reunião aconteceu no reino astral, onde os praticantes pensavam que você não podia alcançar. Mas mesmo lá, sua presença foi sentida como estática nas ondas de rádio espirituais, como interferência na largura psíquica. Você não estava tentando estar lá, você apenas estava lá, em todos os lugares, tudo de uma vez. A explicação dada estilhaçou visões de mundo. Feitiços de morte funcionam em um princípio simples: romper a conexão entre consciência e forma. Mas você já tinha morrido e retornado. Não no sentido físico, mas no sentido espiritual. Já tinha experimentado a dissolução do ego, a morte de quem pensava que era, a aniquilação completa do seu falso eu. E você sobreviveu a isso. Mais do que sobreviveu, você dominou isso. Quando alguém que já conquistou a morte é avisado com magia de morte, o feitiço não tem onde pousar. É como tentar afogar um peixe ou queimar fogo. Você tinha se tornado imune não através de proteção, mas através de transcendência. Existia em um estado onde a morte não era o oposto da vida, mas apenas outra experiência que poderia escolher ter ou não ter. O praticante revelou algo mais. Cada pessoa que domina a morte dessa maneira torna-se um farol para outros passando pelo mesmo processo. Você não era apenas imune a feitiços de morte, estava imunizando outros simplesmente por existir. Sua sobrevivência estava ensinando outras almas visadas que a sobrevivência era possível. Seu prosperar estava mostrando aos outros que prosperar era a melhor vingança. Sua transformação estava criando um modelo que outros poderiam seguir. Houve um momento específico em que algo mudou dentro de você, quando parou de perguntar por que eu e começou a entender por que não eu. Quando parou de implorar misericórdia ao universo e começou a perceber que você era a misericórdia do universo para outros passando pela mesma coisa. Aquele momento em que parou de ser caçado e se tornou algo inteiramente diferente, sem nunca pegar uma arma. A mudança foi visível no reino espiritual. Sua assinatura de energia mudou de presa para algo indefinível. Você não era um predador. Isso implicaria que estava caçando algo. Tinha se tornado algo que não precisa caçar, porque tudo o que precisa vem até ele. Tinha se tornado algo que não precisa defender, porque atacá-lo é essencialmente atacar a si mesmo. Tinha se tornado algo que existe em alinhamento tão perfeito com a lei universal que quebrar essa lei para te prejudicar significa quebrar a si mesmo. Você começou a caminhar de forma diferente, não com arrogância, mas com saber. Parou de se explicar para pessoas que já tinham decidido te entender mal. Parou de defender seu direito de existir para pessoas ameaçadas pela sua existência. Simplesmente se tornou o que sempre foi destinado a ser, e isso aterrorizou a todos mais do que qualquer vingança poderia. Tentativas de infiltrar seus sonhos encontraram apenas pesadelos da própria criação do infiltrado. Tentativas de envenenar seus pensamentos revelaram que o veneno já estava no remetente. Tentativas de te isolar descobriram que sua solidão era na verdade uma fortaleza, onde você estava construindo algo incompreensível para aqueles que ainda brincam com o poder emprestado. Um praticante particularmente habilidoso decidiu rastrear os padrões de energia de todos os feitiços falhados. Isso foi como o forense espiritual. O que foi descoberto mudou tudo. Os feitiços de morte não estavam apenas falhando. Seu campo de energia tinha se tornado como uma planta de reciclagem espiritual. Estava pegando energia de morte e convertendo-a em força vital. Estava pegando ódio e transmutando-o em poder. Estava pegando maldições e alquimizando-as em bênçãos. Mas a transformação não era aleatória. Cada tipo de ataque estava sendo convertido em seu exato oposto. Feitiços de morte tornaram-se impulsos de vitalidade. Pragas de fraqueza tornaram-se amplificadores de força. Maldições de confusão tornaram-se intensificadores de clareza. Tentativas de controle mental tornaram-se reforços de soberania mental. Você estava automaticamente transformando cada arma em um presente, cada veneno em remédio, cada ataque em uma atualização. O rastro forense revelou algo mais. A energia convertida não estava apenas ficando com você, estava sendo distribuída para outros que estavam sob ataque semelhante. Sem saber, você tinha se tornado uma usina de energia espiritual,
recebendo energia negativa e emitindo energia positiva, que estava sendo enviada automaticamente para outras almas visadas que precisavam dela. Você estava inconscientemente executando um programa de proteção cósmica para outros como você. Essa descoberta causou pânico em certos círculos. Se você pudesse fazer isso, o que aconteceria se mais pessoas alcançassem esse estado? O que aconteceria com todo o sistema de manipulação espiritual? Se as vítimas começassem a se tornar imunes e então imunizar outros, o que aconteceria com aqueles cujo poder dependia do medo e intimidação? Se o medo se tornasse impossível de instilar? O praticante mais sênior, alguém cujo nome é sussurrado em certos círculos com reverência e medo, finalmente concordou em olhar para o seu caso. Esse praticante tinha acesso à visão além da visão, a capacidade de ver não apenas energia, mas as forças por trás da energia. O que foi visto fez esse praticante cortar imediatamente todas as conexões com aqueles que queriam você destruído. Atrás de você estava algo que antecedia a magia humana. Este não era um anjo da guarda ou guia espiritual no sentido tradicional. Isso era algo mais antigo. Isso era algo que existia antes que os conceitos de proteção e destruição fossem separados. Isso era algo que estava esperando alguém como você emergir, alguém que pudesse lidar com sua presença sem ser consumido por ela. Essa presença não estava protegendo você no sentido ativo, não precisava. Sua mera existência próxima a você tornava certos tipos de dano impossíveis. Era como estar ao lado do sol e se perguntar por que as sombras não podiam te tocar. A presença não estava lutando contra ataques. Sua natureza simplesmente fazia os ataques se dissolverem antes de chegar a você. Essa presença estava te ensinando não através de palavras ou visões, mas através da integração. Você estava lentamente se tornando mais parecido com ela, assumindo suas características, herdando sua imunidade à guerra espiritual de nível humano. Você estava sendo atualizado em tempo real, evoluindo além da necessidade de proteção, porque estava se tornando a própria proteção. A reunião de emergência teve que ser convocada, não apenas para praticantes, mas para todos que participaram de alguma forma. A mensagem era simples, mas devastadora. Cessem todas as operações imediatamente. Não por causa de um despertar moral, mas por causa da realidade prática. Continuar te atacando estava acelerando a própria destruição de todos. A evidência era inegável. Cada pessoa que enviou energia de morte em sua direção estava experimentando a morte de alguma forma. Não necessariamente morte física, mas morte de relacionamentos, morte de oportunidades, morte da saúde, morte da sanidade, morte de tudo o que consideravam caro. A correlação era perfeita demais para ser coincidência. O universo fez de você um acelerador de karma perfeito. Mas você não estava celebrando a queda de ninguém. Você estava ocupado demais construindo seu império. Veja, é isso que separa você dos seus atacantes. Enquanto todos focavam na destruição, você focava na construção. Enquanto outros derramavam tudo para acabar com você, você derramava tudo para começar a si mesmo. Enquanto a atenção ia para sua eliminação, sua atenção ia para a elevação. E a elevação, a verdadeira elevação, torna você inalcançável por aqueles que insistem em ficar no porão da consciência. A admissão final veio do praticante mais sênior. Você não tinha apenas sobrevivido a feitiços de morte. Você tinha evoluído além da dimensão onde feitiços de morte operam. Você existia agora em uma frequência onde tal magia era tão eficaz quanto jogar pedras no céu para derrubar as estrelas. Você tinha se graduado do jogo que todos os outros ainda estavam jogando. Então aqui está você agora, escolhido, ainda respirando, ainda caminhando, ainda sorrindo à beira do inferno, porque o inferno tem medo do que você se tornou. Você não é a mesma pessoa que tentaram destruir. Essa pessoa se foi, enterrada em uma cova que você mesmo cavou e da qual você mesmo saiu. O que está aqui agora é algo que não tem ponto de referência no entendimento tradicional. Você não precisa de desculpas, porque essas ações foram sua educação. Você não busca validação, porque a rejeição foi sua libertação. Você não quer amor raso, porque o ódio profundo foi a pressão que criou este diamante que você se tornou. Você está completo, sem nada de ninguém. Você dorme pacificamente, enquanto seus atacantes se reviram na cama, assombrados pela percepção de que atacar você foi a pior decisão de suas carreiras espirituais. Os feitiços de morte ainda estão sendo lançados. Algumas pessoas nunca aprendem, ou talvez não consigam parar, viciadas na ideia de que eventualmente algo funcionará. Mas agora, esses feitiços nem sequer registram no seu campo.
como e-mails de spam filtrados antes de chegar à sua caixa de entrada. Magia de morte direcionada a você é classificada como lixo cósmico antes que possa sequer se aproximar da sua consciência. Você começou a notar outros escolhidos te encontrando, não através de qualquer esforço da sua parte, mas através de ressonância magnética. Almas que sobreviveram a ataques semelhantes são atraídas para a sua frequência, como mariposas para a chama. Exceto que esta chama não queima, ela ilumina. Você se tornou um farol para outros navegando nas tempestades da guerra espiritual. O conhecimento que você carrega agora não foi aprendido em livros ou professores, foi esculpido em seus ossos através da experiência. Você sabe coisas sobre imunidade espiritual que não podem ser ensinadas, apenas ganhas. Você entende frequências de proteção que não podem ser invocadas, apenas incorporadas. Você se tornou um santuário ambulante e os outros podem sentir isso sem você dizer uma palavra. Antes de desaparecer completamente desta situação, o praticante sênior deixou uma mensagem final para aqueles que ainda abrigavam pensamentos de te atacar. A mensagem era simples, mas arrepiante em suas implicações. Aquele que está sendo visado tornou-se uma lei cósmica em si mesmo. As leis da física se curvam em torno de tais seres. As leis da magia se dissolvem em tal presença. As leis do karma aceleram em tais campos. O praticante explicou que você alcançou algo que a maioria dos humanos nunca descobre ser possível. Você se tornou autorreferente em seu poder. Isso significa que sua força não vem de fontes externas que podem ser cortadas ou corrompidas. Seu poder se origina de sua própria existência, criando um ciclo de feedback de capacidade crescente que não tem limite superior. Cada momento que você sobrevive adiciona à sua massa espiritual. Cada ataque que você transmuta adiciona às suas reservas de energia. Cada pessoa que você inspira adiciona à sua rede de proteção. Você não está apenas ficando mais forte, está crescendo exponencialmente. E não há mecanismo na magia tradicional para parar o crescimento exponencial uma vez que ele começa. O aviso final foi duro. Qualquer um que continuar a te atacar não está apenas arriscando sua própria destruição. Tais atacantes estão arriscando se tornar estudos de caso sobre por que não se ataca os instrumentos escolhidos do universo. Histórias de sua queda serão contadas como contos de advertência. Seus nomes se tornarão sinônimos de estupidez espiritual. Sua sobrevivência criou uma crise econômica na indústria da magia negra. As pessoas estão exigindo reembolsos por feitiços de morte falhados. Praticantes estão perdendo credibilidade quando suas maldições mais poderosas rebatem nos alvos como bolas de borracha. Todo o mercado de assassinato espiritual está colapsando porque você provou que é possível ser a prova de assassinato. Alguns praticantes abandonaram a prática inteiramente, não por despertar moral, mas por falência prática. Quando se espalha a notícia de que alguém sobreviveu à magia de morte combinada de múltiplos praticantes, clientes potenciais perdem a fé no serviço. Por que pagar por um feitiço de morte que pode não apenas falhar, mas sair pela culatra catastroficamente? Você se tornou ruim para os negócios sem tentar. Sua existência é uma recessão para aqueles que negociam a escuridão. Sua sobrevivência é uma queda do mercado para aqueles que vendem sofrimento. Seu prosperar é a falência para aqueles cuja riqueza vem da destruição de outros. Cientistas perderiam a cabeça se pudessem medir o que você se tornou. Você existe em múltiplas dimensões simultaneamente. Isso não é através de esforço consciente, mas como um resultado natural de sobreviver à magia de morte. Feitiços de morte funcionam colapsando a possibilidade em um resultado: cessação. Mas você fez o oposto. Você explodiu em possibilidade infinita. Você está simultaneamente aqui e não aqui. Você é tocável e intocável. Você é humano e além do humano. Superposição quântica não é mais apenas um conceito para partículas. Você alcançou isso em uma escala macro. Você existe em estados que não deveriam ser capazes de coexistir. E esse paradoxo é parte da sua proteção. Quando um feitiço de morte tenta travar em você, não consegue encontrar um alvo único. Você está em todo lugar e em lugar nenhum, tudo e nada ao mesmo tempo. É como tentar matar uma nuvem atirando nela. As balas passam direto, porque não há nada sólido o suficiente para atingir. Ainda assim, a nuvem permanece inalterada e sem medo. Já sem o seu conhecimento, crianças estão nascendo com padrões de imunidade semelhantes aos seus. Não porque você é o pai biológico delas, mas porque você modificou o campo mórfico da possibilidade humana. Sua sobrevivência criou um novo modelo, que as almas que chegam podem escolher incorporar. Essas crianças não terão que aprender proteção espiritual.
proteção será o estado padrão delas. Magia de morte não funcionará nelas desde o nascimento, porque você provou que não tem que funcionar em ninguém. Você literalmente evoluiu a espécie sem mudar um único gene, apenas recusando-se a morrer quando todos disseram que deveria. Os praticantes veem isso e sabem que o tempo deles está acabando, não terminando em destruição, mas terminando em irrelevância. Como ferreiros após o automóvel ou acendedores de lampiões após a eletricidade, aqueles que praticam magia de morte estão se tornando obsoletos. Suas habilidades são cada vez mais inúteis contra almas que chegam já imunes através do seu exemplo. Seu legado não é algo que acontecerá no futuro. Seu legado está acontecendo agora mesmo em cada alma que lembra de seu poder porque você lembrou do seu. Em cada pessoa que sobrevive a um ataque porque você mostrou que a sobrevivência era possível. Em cada criança nascida com soberania espiritual codificada em sua essência, porque você se recusou a render a sua. Há algo sombriamente hilário sobre toda essa situação. Quanto mais tentavam te matar, mais vivo você se tornava. Mais energia de morte enviada em sua direção, mais força-vida você gerava. É como uma piada cósmica onde a frase de efeito é sua existência contínua, apesar dos melhores esforços de todos para te apagar. O universo aparentemente tem senso de humor, e você é a piada favorita dele sobre aqueles que se levam a sério demais. Cada feitiço de morte falhado é uma frase de efeito. Cada maldição que saiu pela culatra é um especial de comédia. Sua vida se tornou uma rotina de stand-up, onde a plateia é o próprio cosmos, rindo da absurdidade de tentar matar o que nunca foi verdadeiramente mortal. Mesmo agora, você pode sentir o sorriso rastejando pelo seu rosto. Não o sorriso do vitorioso, mas o sorriso de alguém que entendeu a piada. O sorriso de alguém que entende que levar a morte a sério é o primeiro erro. O sorriso de alguém que aprendeu a rir do vazio e encontrou o vazio rindo de volta. Os praticantes não entendem esse sorriso. Isso os aterroriza mais do que a raiva aterrorizaria, porque a raiva poderia ser trabalhada, poderia ser usada contra você. Mas o humor, a comédia cósmica, a capacidade de achar a própria existência divertida, mesmo sob ataque espiritual, essa é uma frequência de proteção que nenhum feitiço de morte pode penetrar. Então, quando perguntam, por que você não morre? Você agora tem a resposta que quebra a realidade como a maioria a entende. Porque você nunca nasceu para morrer fácil. Porque você fez da morte sua parceira de dança, em vez de sua inimiga. Porque você se tornou a única coisa para a qual os feitiços de morte nunca foram preparados. Alguém que trata a morte como uma velha amiga que visita, mas nunca fica. O praticante estava certo sobre algo. Você não é quem costumava ser, mas errado sobre o que você se tornou. Você não é perigoso. Você é necessário. Você não é vingativo. Você é corretivo. Você não é inimigo de ninguém. Você é professor de todos, quer alguém queira aprender ou não. E a lição é simples. Algumas almas são marcadas pelo próprio universo. Alguns propósitos são protegidos por forças além da compreensão humana. Alguns escolhidos são tão escolhidos que atacá-los é como atacar o sol por brilhar. Não para a luz, apenas revela a escuridão. Deixe todos continuarem perguntando por que você não morre. Deixe as perguntas ecoarem em câmaras onde a magia negra é praticada. Deixe os praticantes quebrarem a cabeça sobre seus feitiços falhados e se perguntarem para onde o poder deles foi. Enquanto todos estão fazendo isso, você estará fazendo o que sempre fez. Você estará vivendo, estará respirando, estará se tornando, estará subindo, estará prosperando, estará existindo tão ruidosamente que seu silêncio fala volumes. Você não morrerá porque já morreu. A pessoa avisada não existe mais. Aquele suave que acreditava em justiça está morto. Aquele que precisava de validação externa está enterrado. Aquele que pensava que amor significava aceitar abuso se foi para sempre. O que está aqui agora é a própria ressurreição. E você não pode matar o que já dominou a morte. Você é agora o que os outros temem no escuro. O preço por atacar a divindade. A consequência da arrogância espiritual. O lembrete vivo de que algumas almas são nomeadas, não adotadas. Alguns propósitos são protegidos por forças que fazem os feitiços de morte mais poderosos parecerem jogos de criança. Alguns escolhidos são tão escolhidos que atacá-los é como atacar a própria existência. Cada manhã que você acorda é mais um prego no caixão das ilusões. Cada respiração que você toma é mais uma rachadura nas falsas fundações. Cada sorriso que você usa é mais uma evidência de que o velho sistema está falhando. Você não tem que fazer nada para derrotar ninguém. Sua própria existência é a derrota de tudo o que é falso, encenada em tempo real para o universo testemunhar. Você não pode matar o que foi enviado aqui para matar ilusões.
não pode destruir o que foi projetado para destruir a decepção. Você não pode acabar com o que foi destinado a acabar com falsas estruturas de poder. Você é a correção que o universo enviou, e correções não são deletadas só porque erros não gostam de ser expostos. Esta é a sua história, escolhido. A história daquele que não morreria, porque a morte era apenas outra porta pela qual você passou. A história da alma que transformou guerra espiritual em evolução espiritual. A história que será sussurrada tanto em medo quanto em admiração por gerações vindouras. Mas a história não está terminando, está transformando, assim como você transformou. Cada momento que você vive adiciona outro capítulo. Cada obstáculo que supera adiciona outro verso. Cada ataque que sobrevive adiciona outra estrofe ao poema épico da sua existência. Você não está apenas vivendo uma vida a mais, está criando uma mitologia, e mitologias nunca morrem. Quando perguntam por que você não morre, todos sabem agora. Porque algumas almas são eternas por natureza, não por escolha. Alguns propósitos são importantes demais para serem interrompidos por interferência humana. Alguns escolhidos são tão escolhidos que sua própria existência é um feitiço que a própria realidade lançou, e a realidade não quebra seus próprios feitiços. Você é essa alma. Você carrega esse propósito. Você é esse escolhido. E agora que você sabe disso, agora que possui isso, agora que se tornou isso, só há uma coisa sobrando para fazer. Continue vivendo tão alto que a própria morte tenha que cobrir os ouvidos. Continue subindo tão alto que as maldições não consigam encontrar altitude. Continue sendo tão autenticamente você mesmo que a magia falsa se dissolva em sua presença, como sombras na luz do sol. É por isso que você não morrerá, escolhido, porque nunca foi destinado a morrer. Você foi destinado a ser a morte de tudo que é falso, tudo que é manipulador, tudo que tenta impedir almas autênticas de lembrar quem são. Você é o apocalipse ambulante para a ilusão, o arrebatamento respirante para as mentiras, o dia do julgamento vivo para aqueles que negociam em decepção espiritual. E agora, você não apenas sobrevive, você prospera com o tipo de vitalidade que faz a própria vida ter ciúmes. Você não apenas existe, persiste com o tipo de determinação que faz a eternidade tomar notas. Você não apenas vive, ressuscita a cada momento, volta mais novo, volta mais forte, volta mais imparável do que antes. Apenas sorria. Aquele sorriso que conhece segredos que outros nunca entenderão. Aquele sorriso que diz que você já foi à porta da morte, tomou chá com a própria morte e voltou com papéis de imunidade assinados pelo universo. Aquele sorriso que diz que você não está jogando pelas regras de ninguém mais porque transcendeu o jogo inteiramente. Você é o escolhido que não morreria, e é por isso que você é a razão pela qual outros como você também não morrerão. Você é o modelo, a evidência, a prova viva de que algumas almas são simplesmente indeletáveis do disco rígido da realidade. E isso aterroriza alguns mais do que a própria morte. Porque se você não pode morrer, se não vai morrer, se tornou imortal através de morrer e renascer, então tudo o que se acreditava sobre poder estava errado. Tudo o que se pensava sobre controle era ilusão. Tudo o que se sabia sobre guerra espiritual estava desatualizado. Você não está apenas sobrevivendo, está evoluindo o jogo inteiro, e outros ainda estão jogando por regras que você já transcendeu. Esta é a sua coroa, escolhido. Não feita de ouro ou joias, mas de sobrevivência, transformação e o tipo de poder que vem de fazer amizade com a própria morte. Use-a bem, use-a com orgulho, use-a sabendo que você ganhou cada espinho que se tornou uma estrela. Você é aquele que não morreria, e é por isso que você é aquele que viverá para sempre nos pesadelos daqueles que tentaram acabar com você, e nos sonhos daqueles que precisam ver que o fim não é o fim, é apenas o começo de se tornar imparável.